Salve, salve, guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra. É hoje, chegou o grande dia, o grande momento da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA 2023. Fluminense e Al-Ahly do Egito. Esse é o vídeo de pré-jogo, então desde já peço todo aquele protocolo básico de quem tem canal no YouTube, pedir para vocês e contar com a sua audiência. Se inscrevem no canal, dê essa fortalecida. Todo mundo que chega é super, muito bem-vindo. Ative as notificações, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos através das redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram, beleza? Dito isso, Fluminense entra em campo hoje às 15 horas, mas alguns canais onde vão fazer a transmissão do jogo, tem lugar onde vai começar o pré-jogo por volta de 1h30, tem lugar onde vai começar o jogo por volta de 2h, mas a bola vai rolar às 15 horas, horário de Brasília. E Fernando Diniz indica que vai colocar a campo o time que foi campeão da Libertadores, que muito tricolor já conhece de cor: Fábio, Samuel Xavier, Nino Felipe Melo, Marcelo, André Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Keno, John Arias e Germán Cano. Arbitragem europeia para o jogo de hoje. O nome do cidadão, do árbitro, é mais ou menos impronunciável, mas é algo como se fosse Simon Mariziak, alguma porra dessa. Mas arbitragem europeia vinda da Polônia para o jogo entre Fluminense e Al-Ahly. O que esse Al-Ahly traz para esse Mundial? O que esse Al-Ahly pode oferecer de perigo contra o Fluminense? O Al-Ahly venceu o Al-Ittihad por 3-1. Lembrando que o Al-Ittihad era o time da casa, era o time que estava jogando com o apoio da sua torcida dentro da Arábia Saudita, em Jeddah, onde ocorre o Mundial de Clubes. Time que contava com Benzema, Kanté, Fabinho, Romarinho e no gol o Marcelo Groi, goleiro, fez história no Grêmio, mas que não jogou o jogo da eliminação do Al-Ittihad contra o Al-Ahly. E o que esse Al-Ahly ofereceu de interessante, no qual o Fluminense precisa ficar de olho? Um pontinha direito, nome do cidadão é Percy Tau, ele é sul-africano, jogador do Al-Ahly, camisa 10, habilidoso, veloz. E o complicador desse jogador é que ele joga pelo lado mais lento, mais pesado do Fluminense, que é por onde jogam Felipe Melo, Marcelo e enfim. Então vamos ver o que o professor Fernando Diniz preparou para a marcação, para anular, a capacidade ofensiva do Percy Tau, camisa 10 do Al-Ahly. Outro jogador importante que fez uma partida incrível contra o Al-Ittihad foi o Al-Shahat. Esse jogador egípcio mesmo, jogador da seleção egípcia, fez um gol, deu uma assistência contra o Al-Ittihad, e é um jogador inteligente, é um jogador que quando tem a bola no pé, ele sabe bem como distribuir, é uma espécie de Paulo Henrique Ganso deles, e é um jogador importante também para o Al-Ahly. Goleiro El Shenawy, goleiro também histórico do Al-Ahly, histórico da seleção egípcia, pegador de pênalti, pegou um pênalti do Benzema no jogo contra o Al-Ittihad, mas acima de ser só um pegador de pênalti, o Romero também é pegador de pênalti no Boca, mas não chegou nesse momento de precisar enfrentar uma decisão de pênalti, e que não precise chegar numa decisão de pênalti contra o Al-Ahly, porque o El Shenawy é um bom goleiro, e até debaixo das traves também é um bom goleiro, seguro, experiente. E o Al-Ahly no todo, como equipe, como time, é um time bem organizado, é um time de transição rápida, e um time que tem como sua maior qualidade o jogo coletivo. É um time que ocupa muito bem os espaços do campo, é um time ofensivo, é um time que não vai se retrair jogando contra o Fluminense. O Al-Ahly jogou o Mundial de Clubes vencido pelo Real Madrid. Real Madrid pode esperar
esse ano. E o Al-Ahly é um time que tem experiência de enfrentar brasileiros. Enfrentou o nosso maior rival esse ano, causou um calor, perdeu o jogo, mas causou um calor imenso para eles. E enfrentou também o Palmeiras há 2 anos atrás, 3 anos atrás, enfim. Mas enfrentou o Palmeiras e ao longo da história enfrentou também outros brasileiros, outros sul-americanos. Insucesso com alguns, sucesso com outros, mas hoje vamos torcer para que o Fluminense tenha uma vitória tranquila, segura e que vá para a final de sexta-feira, dia 22. 99% de chance para esse adversário ser o Manchester City na sexta-feira. Mas, antes de pensar no City, tem o Al-Ahly hoje, um adversário muito capaz, acho que a palavra capaz não é muito bem a palavra, mas é um time extremamente competitivo e não seria um time que entraria num campeonato brasileiro para brigar contra rebaixamento, não. É um time bem competitivo, fisicamente forte, mas é um time que tem uma dosagem muito equilibrada entre força física e força técnica. É um time perigosíssimo. Então, vamos torcer para hoje uma vitória Fluminense, um placar tranquilo, mas qualquer 1-0 já leva a gente para a final. Mas vamos torcer acima de tudo que o Fluminense faça um bom jogo. O nosso objetivo desse ano era a Libertadores. Conquistamos a Libertadores, mas que a gente faça um Mundial de Clubes acima de qualquer coisa, Tricolor. Claro que a gente quer o Fluminense na final, a gente quer ver esse duelo Diniz e Guardiola, mas acima de tudo curtir o momento, saborear muito esse momento de ver todo mundo de férias e o Fluminense disputando o Mundial de Clubes. É um motivo de muito orgulho pra gente como Tricolor, mas a gente não quer só jogar, a gente quer ganhar, mas a gente precisa ter também a consciência de que o Fluminense entra nesse Mundial com forças muito equilibradas com qualquer semifinalista que fosse. Fosse o Al-Ittihad, fosse o Al-Ahly. É o Al-Ahly, então o Fluminense entra sim em condições de igualdade com o Al-Ahly. Claro, considero o Fluminense um pouco superior, mas não seria nenhum absurdo um placar negativo nesse jogo. Mas vamos ter um bom jogo hoje, espero, e que o Fluminense avance para a final. Vou chutar aqui um placar, não tem nenhuma casa de apostas apoiando aqui o canal ainda, mas aposto aí um 2-0 Fluminense. Vou apostar nos gols de Germancano. Eu vou apostar em Cano e John Kennedy. Vou apostar que o John Kennedy entra no segundo tempo e faz um gol. Então, os mesmos gols da vaga para a final da Libertadores, do jogo contra o Inter, e os mesmos gols da finalíssima da Libertadores. Cano, John Kennedy. Beleza? Se inscreve aí no canal, dê essa fortalecida, dê esse apoio para o canal. Muito obrigado se você chegou até aqui nesse vídeo e saudações tricolores.